dando seguimento ao nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 17. Libertação e felicidade. Enquanto a mãe, aureolada de luz, confortava o filho, percebendo minha perplexidade, o irmão Anacleto informou-me mentalmente. Trata-se da veneranda mãe do infeliz marquês, que na terra se chamava Marie-Éléonore, que, não poucas vezes, utilizou-se da influência do nome e da sua posição na corte, especialmente como dama de companhia da princesa de Conde, para libertar do cárcere e mesmo da pena de morte o filho inditoso e rebelde. Havendo desencarnado com a alma dilacerada pelas atrocidades que o mesmo praticara contra muitas vidas, sofrida ante a herança nefanda que o mesmo atirara sobre o nome da família, vem trabalhando desde então para este encontro, que somente hoje foi possível realizar. Uma das entidades felizes que a acompanham é o abade Amblet, que foi o preceptor particular do Marquês e procurou ser-lhe amigo fiel por toda a vida. Mesmo durante as loucuras que o levaram por fim ao manicômio, no término da existência malfadada. Como se pode compreender, nunca falta a presença da misericórdia de Deus aos mais terríveis infratores, como abençoado sol que aquece o pântano, que dele sequer dá-se conta, a fim de purificá-lo sem pressa nem punição. O nobre visitante ergueu o filho infeliz e envolveu-o em um abraço de ternura, ao que ele, tentando desvencilhar-se, acentuou. Eu sou todo podridão, enquanto você é o lírio mais puro que medra no jardim irrigado de sol. Filho da alma, retrucou a entidade elevada, somos todos filhos do mesmo Pai, que nos gerou para a felicidade e nunca para a permanente desventura. Escolhemos o difícil caminho por livre opção, e não poucas vezes demoramo-nos nos desvios até o instante em que nos chega o socorro, a segura diretriz que nos liberta de nós próprios. Este é o nosso instante. Em muitas ocasiões, tentei visitar-te na tua cidade, mas o momento não era chegado. Tenho ouvido as rogativas de muitas mães, cujos filhos tombaram nas redes do seu desar, alguns dos quais lá permanecem nas furnas e antros de perversidade e insensatez, cansados de sofrer, loucos por novos prazeres que não sabem mais experienciar. Reconheço que cada um de nós escolhe sempre o caminho com o qual mais se identifica, permanecendo nele enquanto convém. No entanto, aqueles que nos induzem a determinadas atitudes, se não são responsáveis diretos pela ocorrência, são-no indiretamente, por haverem contribuído para a eleição das mesmas. E no caso, o filho querido tem sido estímulo, modelo, encantamento e motivação para que muitas patologias sexuais encontrem campo e exteriorização e mercado para o seu estranho e infeliz comércio. Ela fez uma breve pausa, a fim de que todos nos impregnássemos dos seus sábios conselhos, permitindo que se ouvissem os choros convulsivos de Rosa Keller, de Madame X, amparadas pelos mentores do labor espiritual. Logo após, deu prosseguimento argumentando. Dia próximo se anuncia em que a fraternidade legítima estenderá braços protetores a todos os indivíduos. Os sicários de agora se tornarão protetores das suas antigas vítimas, e os maus dar-se-ão conta da necessidade de se tornarem bons, a fim de fruírem de felicidade no convívio ideal, construindo o mundo melhor anunciado por Jesus. Todos, no processo da evolução, experimentam erros e acertos, optando-os por quais recursos mais utilizar-se a fim de encontrarem a dita que almejam. Alguns que se equivocam, detendo-se na alucinação que elegem como meio de ventura, agredindo-se ao determinismo das leis divinas, podem demorar-se por largo período no engodo até o momento em que soa a sua libertação, não mais suportando as amarras nas quais estertoram. Luze sempre a claridade do amor na sombra mais densa, e a misericórdia de Deus está sempre próxima de todos, bastando apenas que cada um se permita sintonizar
sintonizar com os valores elevados do espírito para ser beneficiado e começar a sua libertação. Por mais se alonguem os dias de terror da enfermidade espiritual, sempre chega o momento da paz, da cura, apontando o roteiro para Deus. Ninguém desse modo poderá fugir desse divino propismo, que é a fonte geradora de toda energia e vida. Aproveita, portanto, meu amado Donatien, para recomeçares a trajetória, que nesse momento se encontra nublada de sombras e plena de misérias, para poderes fruir da paz que, desde há muito perdeste em relação a ti mesmo e a todos nós que te queremos. O atormentado espírito, tomado por copioso pranto, quase em convulsão, protestou. Não posso abandonar tudo de uma só vez. Aqui comigo estão centenas de companheiros que residem em nossa comunidade e me necessitam. Aguardam-me em sala contígua e devem estar ansiosos ou desesperados, sem saberem o que me acontece. Ainda não posso, mamãe, seguir a estrela, ficando no charco, onde apodreço, assim reparando todos os crimes cometidos e aqueles outros que continuo praticando. Perdoe-me por havê-la feito descer de algum astro, sem poder erguer-me com a sua vara de condão, com o seu amor de misericórdia. Sou mais desgraçado do que pareço. O ódio da minha loucura, a alucinação que me assalta, o desespero em que resfolego, impede-me de enfrentar o cárcere de correção. Ainda prefiro esta vida maldita à recuperação mediante outros tipos de sofrimento, de consciência culpada e atormentada. Dona Tien Alphonse, redarquiu a genitora sábia, ignoras o procedimento das leis divinas e considera-as conforme a tua ótica, capacidade de entendimento. A justiça de Deus não é feita de esforços, nem aqui de esforço quer dizer vinganças. A justiça de Deus não é feita de vinganças, nem se utiliza dos mecanismos terrestres de cobrança e de punição. Todas elas têm como fundamento o amor, e esse funciona mediante os valores arquivados na consciência de cada qual. Não podes imaginar o que está reservado antes que experimentes o doce convívio com a verdade. Afinal, os irmãos e seguidores que te aguardam encontram-se igualmente amparados nesse reduto espiritual de socorro que te recebe e os envolve em ondas de paz. Mesmo que te recuses aos benefícios desta hora, queiras retornar à tua cidade, serás surpreendido pelo número de acólitos que terão preferido ficar aqui, desfrutando da esperança, da harmonia e de felicidade, conforme já está acontecendo. Grande número daqueles que te seguem, infelizes e submissos, não estão concordando contigo, mas temerosos de ti, deixando-se consumir pelas labaredas de sensações que já não os movimentam. Por quê? Diluídas no seu corpo espiritual, somente o pensamento as vitaliza, atormentando-as mais do que produzindo prazer. Ademais, tu não és responsáveis pelos seus destinos. Foram eles que se fixaram aos teus desmandos, mediante o convívio psíquico com as tuas propostas perversas, e têm o direito de libertar-se logo alterem a paisagem mental e a opção evolutiva. Pensa, portanto, agora em ti, na felicidade que está ao teu alcance, no teu novo e oportuno projeto de vida. Silenciou por um pouco, enquanto o envolvia em doce vibração de paz, segurando-lhe as mãos, vitalizando-o com sua energia superior. Continuando, disse-lhe com meia voz, voltaremos ao corpo novamente, juntos. Eu irei primeiro, a fim de preparar-me para receber-te. Depois seguirás, por um período de depuração, quando te libertarás da intoxicação demorada dessas energias que te oprimem e desgastam. Voltaremos a estar juntos. O meu regaço te embalará com ternura e fruirás de venturas que Deus nos concederá a ambos. De alguma forma, tenho necessidade de estar ao teu lado, a fim de contribuir para o teu renascimento espiritual, por sentir-me também responsável pelos acontecimentos que te assinalaram a existência. A convivência na Terra te iluminará a consciência. Reencontraremos aqueles a quem prejudicamos. Poderemos auxiliá-los, ascendendo do vale sombrio no rumo do planalto da verdadeira fraternidade. Não te excuses a iluminação nesta oportunidade, porquanto não poderemos prever
quando te surgirá outra bênção semelhante. Reconheço que não será um tentame simples, nem uma viagem de natureza romântica ao país da fantasia ou dos sonhos. Será uma experiência de iluminação e de eternidade. Não são poucos os espíritos que se transviam no caminho do bem e do amor para seguirem a senda tormentosa das paixões primitivas e alucinantes. Ódios em sementeira de desespero traçaram incontáveis desairos que se multiplicam em sórdidas consequências e que temos de transformar em esperança e alegria. Compreendes que não se convertem espinho em flores sem que se arrebentem interiormente o invólucro em que dormem, a fim de esplenderem na claridade do dia. Adversidades e testemunhos dolorosos uns, enquanto angustiantes outros, nos aguardam na grande viagem de recomeço transformador. Terás o meu carinho a todo instante. As bênçãos de Deus te assinarão a marcha nos limites que te serão impostos pela própria necessidade de crescer, sem riscos desnecessários de novamente tombares nos desvãos da impiedade. E por quê? Desses sinais de emoção diferente, assimilando a possibilidade futura de paz, o Marquês interrogou compungido. Imaginemos que eu possa tentar recomeçar, deixar de lado a falsa posição de dono de alguns destinos humanos. Como voltarei? Em que forma me apresentarei vestido de carne? Sem ocultar a verdade, que se fazia indeclinável, a entidade nobre elucidou. Não ignoramos, nós ambos, que os choques de retorno dos atos constituem fenômeno natural nos planos da vida. É inevitável a colheita que vem da sementeira conforme foi realizada. Na marcha do progresso de equilíbrio, torna-se necessário reconstruir tudo quanto a insânia demoliu. Isso será feito com os instrumentos utilizados no trabalho infeliz. Assim, receberás a graça da idiotia, ocultando o raciocínio em algum cérebro incapaz de reproduzir-te o pensamento corretamente, em decorrência dos abusos excruciantes que têm vivido na cidade perversa. Sofrerás rudes limitações na organização genésica, transitando no mundo como um sonâmbulo que o meu amor e a caridade de Deus converterão em um ressuscitado ditoso. Mediante oportuno silêncio que lhe permitia refletir em torno do que o aguardava em relação ao futuro, concluiu afetuosamente. Postergar a hora da verdade é torná-la mais severa, que será enfrentada pela ânsia de ser feliz ou mediante o impositivo da evolução, que a todos alcanças, com ou sem a sua concordância. Ninguém foge do seu Deus interno, que, embora adormecido por longo período, desperta e conclama pela necessidade de vir à luz, de exteriorizar-se. Assim, convém-nos antecipar a hora, a fim de avançarmos pelas trilhas do futuro. E os meus inimigos, aqueles que sempre me perseguiram, indagou o temeroso, terão oportunidade de alcançar-me? É inevitável, filho da alma, porque onde se encontra o devedor, aí estará com ele o cobrador, ignorante e mesquinho, enfermo e cruel. Mas o amor, que cobre a multidão de pecados, se encarregará de os transformar em amigos, conquistando-os para sempre. Lembra-te, no entanto, que sempre fulgirá a luz da verdade nos resfolhos do ser, impressa pelo desejo veemente de corrigir os erros e de crescer na direção de Deus. Força alguma poderá apagar essa claridade interna que te constituirá um roteiro sempre seguro, mesmo quando a morte me trouxer de retorno, deixando-te ainda em peregrinação pelo mundo. Não podes, neste momento, imaginar sequer os esforços que vimos empenhando, nós e o abade Amplé, para que se reorganizassem as possibilidades para o teu retorno e a tua vitória. Como podes constatar, a marcha do bem aguarda somente o primeiro passo, e essa decisão é tua. Agora ouve o restante da planificação, desde que nos largos cometimentos da vida não existe entre nós o improviso. Acercando-se do espectro Rosa Keller, desfigurada, semi-enlouquecida, o espírito Maria Leonor envolveu-a em carícia afetuosa, explicando: Não ignoramos, minha filha, todo o calvário que tens padecido desde aquele dia longínquo
Não desconhecemos também os abismos aos quais foste atirada pela leviandade dos nossos coevos e as circunstâncias infelizes que assinalaram a tua dolorosa existência, que determinaram por conduzir-te, após a morte do corpo, à cidade perversa. Por isso mesmo, não nos atrevemos a pedir-te que o perdoes, porque o fel absorvido por muitos anos transformou em ácido a queimar-te e requeimar-te a alma. Não obstante, suplicamos-te que o desculpe, compreendendo que somente um enfermo mental, profundamente afetado, sem sensibilidade para o amor nem para a fraternidade, poderia permitir-se o que Donatien te fez e a diversas outras pessoas proporcionou. A sua estada no manicômio, transitando entre os atacados pelos delírios e alucinações que o vitimavam nos transtornos horrendos em que se aturdiam e sob obsessões cruéis que os vergastavam, contribuíram para piorar-te a criminalidade. A imaginação enferma, atingindo o clímax da aberração, elaborou então nas jaulas do hospital algumas das obras infelizes da literatura doentia que outros do mesmo nível de perturbação mental imprimiram e têm sido celebrizadas no teatro e noutros veículos da moderna informação. Se o desculpares, dando-lhe ensejo de recuperar-se, também tu serás beneficiada, iniciando o teu recomeço em clima diferente, desde que vens vivendo há mais de 2 séculos de sofrimentos que parecem nunca terminar. A veneranda entidade fez uma pausa, ensejando a enferma espiritual absorver a lição após o que prosseguiu. Também tu voltarás ao corpo carnal, a fim de recomeçares o exercício do equilíbrio, da reconquista da saúde espiritual, fustigada pelas reminiscências do largo trânsito pelos sítios de sombra e dor. Ressurgirás escondida em uma forma degenerada, com a mente lúcida, mas sem os equipamentos que a possam traduzir. Será um curto período de expiação, que te proporcionará futuras experiências em outro clima de realização, em outras circunstâncias mais favoráveis. No momento, face a dolorosas conjecturas em que vos encontrais, meu filho e tu, não será possível outro recurso, senão este de significado expiatório e libertador. Pensa em termos de amanhã, deixando para trás sombras e ressentimentos, ódios e vinganças, porque o pântano em putrefação vive morto, aniquilado, tudo o que a cerque com os seus vapores morbosos. E quem receberá nos braços a destinada Rosa Keller? Quem se compadecerá de seu destino? A voz fazia-se assinalar por profunda amargura e angústia, resultando de pesados sofrimentos que haviam experimentado até então. Sem titubear, a senhora elucidou. Aquele Pai generoso que a todos nos criou não tem preferência por um em detrimento de outro, amando-os de igual maneira e ajudando-nos da melhor forma possível. Ele, que te libertou do cativeiro onde estivestes até há pouco, já providenciou o espírito que te receberás nos braços, envolvendo-te em carícias, molhando em lágrimas de ternura o teu corpo deformado. Eu ofereci-me ao Senhor da vida para ser utilizada como tua mãe, auxiliando-te ao lado do meu filho na escala da iluminação. A informação produziu um impacto em quase todos os que acompanhávamos o diálogo libertador. Rosa Keller, após recuperar-se da surpresa, inquiriu assustada: Eu voltarei ao corpo na condição de irmã do monstro que me despedaçou a alma? Por intermédio do qual sortilégio isso acontecerá? Todos somos irmãos uns dos outros, redarguiu o iluminado espírito, queiramos ou não, em razão da paternidade divina. O importante não é seres irmã biológica daquele que te seviciou, mas estares ao meu lado, a fim de que ambos encontreis a paz, o perdão recíproco nas situações dolorosas em que ascendereis do abismo no rumo da estrela polar, que é o Mestre Jesus. Ele abençoou os seus algozes, desceu às regiões de desespero antes de ascender ao Pai, a fim de arrancar Judas das mãos perversas daqueles espíritos que o induziram por inspiração ao crime hediondo. E o fez em silêncio absoluto, resgatando-o de imediato, a fim de que pudesse avançar através dos tempos e voltar, feliz à convivência com os amigos que abandonara. Assim funcionam as leis do amor, e ninguém pode fugir da sua injunção inapelável. Após uma rápida pausa, concluiu:
Aqui estamos diversos espíritos que falimos juntos, experimentando a misericórdia de Deus para o recomeço. O fracasso nos volta a reunir em nome das vitórias do futuro. Não nos cabe nos apressar exigências, pois que carecemos de valores para propô-las. Em nossa condição de indigentes, toda moeda é luz, é fortuna que nos cumpre aproveitar com sabedoria, numa decisão irrevogável. Desse modo, resta-nos somente aceitar o divino convite ou recusá-lo e mergulhar novamente num abismo sem outra alternativa para o momento. De imediato, aproximou-se Madame X, que se apresentava visivelmente transformada para melhor, sendo dos três quem assimilava as instruções com maior lucidez, e tocando-a com inefável bondade, disse: Todos esses planos encontram-se dependendo da tua decisão libertadora. Sendo o único reencarnado, fruindo de excelentes possibilidades no corpo físico, teus braços jovens e fortes deverão erguer um lar para crianças infelizes, espíritos profundamente endividados em recomeços difíceis, para que te reabilites em relação àqueles a quem feriste, em cuja convivência adquirirás resistência para venceres as doentias tendências que te assinalaram a atual existência de extravagâncias, que a fé religiosa irá corrigir. Dispões da lucidez necessária para entender que os compromissos negativos que te assinalam a jornada exigem reparação mediante quaisquer sacrifícios que te constituirão mirífica luz no processo renovador. Certamente não serão fáceis as horas por vindouras, porque largo tem sido o teu caminho de perversões e iniquidade. O organismo, que vem absorvendo energias deletérias desde há muito, encharcado e dependente, sofrerá compreensível abalo na sua estrutura, que exigirá refazimento através do leito de reflexões. Não te faltarão, porém, os recursos indispensáveis ao êxito do cometimento. Tua mãezinha será a catalisadora da ajuda superior, intercedendo sempre por ti, transmitindo-te as forças indispensáveis para a grande travessia pelo vale da amargura. Confia em Jesus, nunca desanimes. Toda via de redenção exige sacrifício e abnegação. É imperioso refazer o campo destruído, plantar novas sementeiras de esperança e de paz. Aquietando-se em reflexão profunda, a emissária do mundo maior conclui, imprimindo enérgico tom na voz. Aqueles com quem te acumpliciaste, ou que foram vítimas da tua e da intemperança do Marquês, renascerão nos braços do sofrimento, da miséria socioeconômica, experimentando desde cedo carência e infortúnio que lhes constituirão a futura palma da vitória. Tendo os próximos de ti, experimentarás sentimentos convertidos que deverás transformar em compaixão, misericórdia. As mesmas de que tens necessidade no trânsito do processo de autorrecuperação. Contempla-os, pois, agora, entrega-te a Deus, tu que lhe suplicaste o auxílio e a complacência. Quando silenciou, aqueles que haviam ouvido as recomendações especiais e que foram convocados ao recomeço apresentaram diferentes emoções que estavam estampadas nos rostos emocionados. Relutante e enfraquecido, o antigo marquês transformara-se, tornando-se repentinamente fragilizado e temeroso. Todos os conflitos que lhe dormiam no íntimo especaram na face e apresentaram-se de forma de pavor e angústia, evocando, sem dúvida, as atrocidades cometidas em ambas as esferas da vida e que deveria agora começar a enfrentar, sem disfarces nem cinismo. Sucede que a verdade sempre surpreende aquele que a escamoteia. Apresenta-se na nudez que lhe é peculiar, exigindo consideração devida e atenção antes negligenciada. Neste momento, o irmão Anacleto, responsável pela atividade, agradeceu ao venerando espírito Marie-Eleanor e aos seus assessores, que se mantiveram em atitude de elevado respeito durante as providências estabelecidas pela visitante iluminada. Antes de retirar-se, o elevado espírito aproximou-se novamente do filho e envolveu em cariciosas vibrações de paz, reafirmando os propósitos de indestrutível união e apelando para que fosse dócil às vozes conselheiras dos amigos devotados. Prometeu fazer-se presente sempre que fosse necessário. E após agradecer aos abnegados trabalhadores do encontro, despediu-se, retirando-se com seus 2 assessores.
Respirava em um clima psíquico saturado de blandiciosas vibrações que nos penetravam, falando-nos sem palavras sobre a misericórdia do amor e a gravidade dos compromissos morais perante a vida. Meus amigos que me acompanham neste estudo, eu não posso deixar de fazer agora comentários que são relevantes para este momento. Aqueles defensores de abortarem crianças em situações de defeitos físicos ou de idiotia, pensem o que eles estão fazendo. Essas crianças precisam desesperadamente de virem ao mundo, de estarem aqui encarnadas nos braços de pessoas misericordiosas, que vão dar a elas oportunidades de ressarcirem os seus débitos passados, que vão dar oportunidade para que elas retornem à forma física reformada, porque elas têm defeitos espirituais imensos. Por isso precisam novamente tomar um corpo físico para irem abrandando essas deformações feitas durante séculos e séculos de más atitudes, de más influências. Então, meus amigos, vamos dizer sempre não a qualquer tentativa de cessar a vida de qualquer entidade, de qualquer criança, de qualquer ser humano. Vamos dizer não também à eutanásia, porque minutos antes da morte correta, a pessoa tem chance de rever situações de toda uma vida e evitar, então, uma nova encarnação de sofrimento. Vamos respeitar o tempo que a vida necessita para se equilibrar novamente. Então, o que este livro vem nos ensinando? Consciência na concepção. Se desejamos um sexo desregrado, ao menos nos precavamos de não conceber uma criança neste momento para não ter que abortá-la em seguida, criando mais situações de dor para esse casal que cometeu esse aborto e para essa criança que se tornará vingativa. Não precisamos nada disso, temos recursos científicos para evitarmos essas situações. Temos recursos médicos para abrigar essas crianças que nascem com essas situações de idiotia ou de defeitos físicos. Podemos abrigar a todos. Todos somos devedores de ontem, de anteontem, de um passado remoto. E estamos aqui tendo oportunidade de ressarcir os nossos erros. Menores, talvez, mas sempre são erros. Terminamos hoje esse nosso estudo. Grata por me ouvirem. E aguardo a todos na sequência do nosso estudo. Abraços.